Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Vamos falar novamente com o repórter Sérgio Everton. Ele tem as informações sobre as notícias aqui do Parlamento Paulista. Tudo bem, Sérgio? Como é que você está? Já falou um pouquinho aqui para a gente hoje dos projetos, né? Eu sei que tem projetos novos aí. Pois é. Oi, Jeremias. De volta aqui ao jornal aqui da Rede Alesp. Tudo bem com você? Pois é, falei há pouco, né, na primeira entrada minha aí, né, do plenário aí, sobre o PDL, o projeto de decreto legislativo aí sobre a pandemia, né, aí do coronavírus, né, que beneficia aí os municípios, né, a partir de agora isso foi aprovado, né, esse PDL. E eu vou falar agora dos projetos de lei, né? Projetos de lei também de deputados aqui, alguns projetos que foram discutidos aí já na extraordinária, na 18ª sessão extraordinária de ontem, né? Os PLCs, o PLC 45 de 2019, o projeto de lei também 369 de 2019, o projeto de lei 584 de 2016, o 504, né, de 2020 e o 119 de 2021. Foram esses projetos que foram para essa 18ª sessão extraordinária, né, que aconteceu ontem, logo depois da aprovação desse PDL, né, da calamidade pública aí, para os municípios do estado de São Paulo. Então, essa sessão extraordinária, o primeiro a constar na ordem do dia, que eu vou explicar um pouquinho. Acontece que, como a gente está nesse ambiente virtual, a gente não está tendo a sessão plenária normal que se teria presencialmente. Então, passou a se chamar aí sessão extraordinária, né, na Assembleia Legislativa em ambiente virtual. Por isso que tem acontecido dessa maneira, né? O primeiro, aí se chama, no caso, ordem do dia. A ordem do dia normalmente acontece quando se está presencialmente no plenário, a partir das 4h30 da tarde. Mas como a gente está no ambiente virtual, né, essa sessão, as sessões estão sendo chamadas de sessões extraordinárias. Então, já entra logo direto a ordem do dia, né, que normalmente entraria às 4h30 da tarde no plenário presencial, né, que a gente está virtual, então, né, está constando na ordem do dia, na sessão extraordinária, que muitas vezes acontece às 10 da manhã, tem acontecido, né, com a presidência do nosso Carlão Pignatari, que é o presidente da Casa. Então, para constar na ordem do dia de ontem, o substitutivo do projeto de lei complementar número 45 de 2019, né, que dispõe aí, esse projeto dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais de autoria do deputado Daniel José, do Novo, né? Então, esse projeto foi discutido, né, ontem e aprovado. O projeto 146 também, de 2020, de autoria da deputada Alici Brandão. Esse projeto teve discussão, né, também foi na terça-feira, né, mas não deu tempo porque a sessão foi levantada, que ela terminou, a discussão, não chegou a terminar a discussão por causa do tempo da sessão. Então, ontem voltou a discussão desse projeto da deputada Alici Brandão, que determina a suspensão aí do cumprimento de mandados de reintegração de posse, né, despejo e remoções durante essa pandemia que a gente está vivendo, né, Jeremias? A proposta ela foi ontem parcialmente aprovada, ela não foi totalmente aprovada, né? Restando alguns itens desse PL, desse projeto de lei, para a próxima sessão, que também não deu tempo ontem, né, de terminar. Então, a sessão ela foi encerrada por causa do tempo. Não deu tempo para poder ser discutido os outros itens e serem votados nesse PL. Então, ficou aí para a próxima semana, né? O tempo regimental da sessão ela foi esgotada. O tempo foi esgotado, então não deu tempo. Então, ficou aí para a próxima semana também os outros projetos de lei que eu citei há pouco, né, na sessão extraordinária da semana que vem. É o que vai acontecer agora, né? Sexta-feira, hoje. Então, voltamos na segunda-feira com mais uma sessão extraordinária para discutir
e votar esses projetos que faltaram, que são projetos de autoria dos deputados da Casa. É isso. Muito obrigado, Sérgio Everton, sempre aí de olho nas principais proposições legislativas aqui do Estado de São Paulo. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. E olha só, vamos falar agora sobre o projeto de lei 1189 de 2019, que altera a redação da lei 2574 de dezembro de 80, que estabelece normas para declaração de utilidade pública. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Olá, deputado, tudo bem? Olá, Jeremias, um prazer falar com você. Deputado, esse projeto de lei do senhor 1189/2019, ele tem como escopo alterar de 3 anos para 2 anos o tempo de atividade comprovada das sociedades civis, fundações, etc. Mas antes eu queria que o senhor explicasse o que é essa declaração de utilidade pública para o nosso telespectador e, enfim, para a gente entender a importância dela, por favor. O que é importante, Jeremias, só para as pessoas entenderem, é que, por exemplo, para firmar convênio com o Estado, receber recurso público, a entidade tem que ser declarada de utilidade pública estadual. E o grande problema é que ela precisava existir formalmente há 3 anos para depois poder ser declarada através de um projeto de lei de utilidade pública estadual. E a realidade da maioria dessas entidades é que elas já existem informalmente há muito tempo. Elas prestam um serviço para a comunidade nos vários municípios do estado já há muito tempo e acabam se formalizando muito depois. Então, você ainda exigir que ela tenha mais 3 anos de vida formal, acaba atrasando a possibilidade de firmar convênios e prestar um serviço mais efetivo à população do estado de São Paulo. Então, a ideia do projeto é adequar aquilo que já funciona nos vários municípios. Nos municípios, geralmente, para declarar de utilidade pública municipal, a entidade tem que ter 2 anos de existência. Então, o que nós fizemos com o nosso projeto de lei foi exigir a mesma coisa no estado de São Paulo e não mais 3 anos, como acontecia antes. Deputado, então que tipo de entidade pode ser elegível para receber esse título de utilidade pública? Né? A gente sabe que tem muitas ONGs, tem fundação, né? São entidades de vários tipos e vários aspectos. Uma das exigências legais é que ela comprove, primeiro, do ponto de vista legal, que está com as contas do último exercício do ano anterior em ordem, né? Auditadas com toda a ordem legal. E a segunda é que ela preste um serviço não só para os seus associados, porque, por exemplo, uma entidade ela é formada por um grupo de associados e tem o fim principal de prestar um serviço para esses associados. A lei exige que, para ser declarada de utilidade pública estadual, ela preste serviços que sejam relevantes para pessoas que também não são associados à entidade. E aí, nas várias áreas de assistência social, de saúde, enfim, são vários os serviços que ela pode prestar. E só para as pessoas entenderem, para ela ser declarada de utilidade pública estadual, tem que ter um projeto de lei que passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e é a comissão que avalia se a entidade realmente tem todos os requisitos legais necessários para ser declarada de utilidade pública. Então, não é que a lei automaticamente transforma a entidade de utilidade pública. Tem que ter um projeto de lei apresentado na Assembleia e aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputado, nesse momento de pandemia, qual é a importância dessas entidades para dar uma capilaridade e também para que a assistência, muitas vezes, entidades benemerentes, que sabem do problema que está acontecendo ali na comunidade, né? O senhor acha que durante a Covid-19, o senhor tem visto na prática, assim, a ação dessa e a importância delas?
mais do que nunca, Jeremias, as entidades, principalmente, vou te dar um exemplo muito concreto, né? O programa de distribuição de alimentos no Estado para as famílias carentes, aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, seria praticamente impossível fazer a distribuição, fazer chegar os alimentos às famílias que mais precisam, sem a participação e contribuição das inúmeras entidades que prestam esse serviço na cidade de São Paulo. Então, no interior, nas cidades menores, os fundos sociais de solidariedade acabam prestando um grande serviço e acabam, muitas vezes, cumprindo esse papel. Mas, mesmo nesses municípios, a ajuda das entidades é fundamental para fazer que, nesse momento de tanto problema, de tanta dificuldade, o alimento chegue na casa das pessoas que hoje estão passando fome. Então, é fundamental prestigiar essas associações, essas entidades. Eu e a minha esposa, que fazemos um trabalho social já há muitos anos, costumamos dizer que, se em um único dia as associações e entidades assistenciais fizerem greve, o Brasil para, porque o papel delas hoje é muito importante, e principalmente nesse momento de crise, de pandemia. A atuação dessas entidades nesse momento é ainda mais importante, ainda mais relevante. Deputado, então, o projeto do senhor pretende, então, reduzir aí esse prazo de 3 anos para essas entidades conseguirem a declaração de utilidade pública, inclusive para que possam firmar parcerias com o poder público, como já é no município, que, aliás, o senhor já foi vereador aqui na capital paulista. Então, é claro que a burocracia é importante porque é ela que garante à sociedade que as normas estão sendo cumpridas. Mas o senhor acredita que há mecanismos de se verificar a idoneidade dessas entidades, seguindo como já é feito em São Paulo, e desburocratizar? O senhor acha que esse mecanismo, então, reduzindo esse tempo, o senhor acha que o benefício é interessante? E a fiscalização, ela pode ser feita a posteriori também? Só para você entender, quando a entidade não tem convênio com o Estado, com o município, ela obviamente não tem fiscalização pública. Mas a partir do momento que ela recebe recurso público, ela passa a ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas, né? Uhum. No caso de convênios com o Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado. No caso da cidade de São Paulo, existe o Tribunal de Contas do município. Então, todo recurso público que é recebido tem que se prestar conta e tem que se demonstrar que o recurso foi usado de forma devida e não houve nenhuma irregularidade e ilegalidade. Uhum. É um processo bastante burocrático, mas infelizmente necessário, porque também existem muitas entidades que dizem que prestam serviço social e efetivamente não o fazem, né? Infelizmente, existe muita coisa errada também. Então, é necessário que exista uma fiscalização para que o recurso público acabe sendo bem utilizado. E no caso das entidades que não têm recurso público, cabe às direções, às diretorias das entidades fazer prestação de contas para os seus associados. E cabe ao associado fazer a fiscalização do bom uso do dinheiro da entidade. Muita gente confunde, né? A entidade não é propriedade do seu presidente ou da sua diretoria. Ela é de todos os associados e, por isso, ela tem que prestar conta para todos os associados e precisa ser fiscalizada por eles. É só dessa forma, com a participação das pessoas, que a gente vai ter cada vez mais entidades mais sérias, que prestam um serviço relevante e que efetivamente acabam ajudando a população, ajudando, inclusive, a resolver e a enfrentar os graves problemas que a gente tem aqui no Estado, no Brasil como um todo. Deputado, o senhor, desde a gênese da sua atividade política, o senhor é ligado a entidades populares, principalmente a área da habitação, educação e saúde. O senhor vê outros mecanismos possíveis de se melhorar, principalmente em tempos de coronavírus, a atuação dessas entidades? Eu tenho conversado com algumas entidades, por exemplo, que atuam no meio educacional. E eles falam, Jeremias,
A situação agora é tão grave que a gente está dando prioridade para a alimentação, porque esse jovem chega aqui, se ele não tiver alimentado, a gente não tem nem condição de dar o treinamento que a gente é voltado para a educação. Então, a gente deixou um pouco isso e estamos recolhendo cestas básicas. Então, eu queria que o senhor falasse da região de atuação do senhor, como é que o senhor tem visto o papel dessas entidades, se as pessoas podem ajudar e o que se precisa nesse momento, principalmente. Além da associação que a gente trabalha, fundou aqui em São Paulo, eu junto com a minha esposa, nós fazemos parte de um movimento da Igreja Católica chamado Comunhão e Libertação. É um movimento que é muito forte na Itália, muito pequeno ainda aqui no Brasil. E a gente, como movimento, acredita num princípio que a Igreja Católica defende, que é o princípio da subsidiariedade. É um nome meio complicado, mas diz o seguinte, que o governo, o poder público ou uma entidade maior deve deixar que as entidades menores prestem o serviço mais imediato e mais direto à população quando isso é possível. Existe muita coisa que poderia ser feita por entidades sociais, entidades assistenciais, com subsídio público, com subsídio do governo. Óbvio que com fiscalização, com acompanhamento. Mas por que a gente acredita nisso? Porque o Estado é muito impessoal. O Estado acaba não tendo a relação cotidiana e direta com as pessoas. E essas entidades acabam tendo essa relação e conhecendo melhor, mais a fundo, a realidade dessas pessoas. Então, a gente acredita, eu acredito pessoalmente, que é muito mais interessante você fazer parcerias com essas entidades, dar para elas a possibilidade de fazer o atendimento mais direto às pessoas, às famílias, do que o próprio Estado fazer, por causa dessa impessoalidade, dessa distância entre o ente público e a pessoa individual. E te dou um exemplo muito concreto que aconteceu na região da Lombardia, na Itália, que eu acho extremamente interessante. O governo da Lombardia, ele possibilita que as famílias recebam aquilo que o aluno custaria na rede pública, recebam uma espécie de vale e possam usar esse vale na rede privada, na rede particular. Por quê? Porque se o aluno tem um custo para o Estado, não há nenhum problema em você fazer esse custo ser revertido para a família através de um vale, não em dinheiro, que ele pode usar em uma escola particular, que ele conhece melhor, que ele acompanha, que muitas vezes tem uma profissão de fé, tem um cunho religioso, e isso ajuda no processo de educação da criança. Então, é uma experiência que na Itália deu muito certo, é muito exitosa, e aqui no Brasil é muito complicado fazer essa discussão. O pessoal diz que teria que se fazer uma mudança na Constituição Federal, mas eu defendo muito essa tese, que as entidades pessoais, as famílias, elas têm muito mais condição de escolher a escola onde o filho é melhor educado, que corresponde mais às suas crenças, às suas convicções religiosas, até políticas. Eu acho que a pessoa tem que ter o máximo de liberdade possível para educar os seus filhos. E acho que o Estado deveria fazer esse papel subsidiário. Muitas entidades fazem isso, mas não na educação formal, né? As escolas particulares fazem na educação formal, mas muitas entidades ajudam em cursos suplementares, em reforço escolar, em cursos profissionalizantes, em cursos de formação cultural, esportiva. E eu acho que incentivar essas entidades, essas associações, seria uma forma de ser mais efetivo na ajuda da formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Isso é uma convicção pessoal minha, e a experiência que eu conheci na Itália e em alguns outros países que aplicaram esse método
mostram que a educação acaba sendo mais efetiva e acaba ajudando mais no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Muito bem, interessante essa história. Deputado, eu gostei muito dessa sua intervenção e aqui os microfones sempre abertos. Eu espero que agora esse projeto está sendo encaminhado para o governador João Dória. Em sendo aprovado, o senhor possa trazer aqui um pouco do resultado dessa aprovação, de repente, entidades que já puderam se beneficiar com esse seu projeto. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jeremias. Um grande abraço a você e a todos os nossos telespectadores. O senhor também, um bom final de semana. E agora você vai conferir na reportagem da jornalista Melissa Araújo alguns destaques da 18ª sessão extraordinária aqui na Assembleia, que aconteceu ontem à tarde em ambiente virtual. Vamos ver. Na 18ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa foram votadas propostas dos deputados estaduais. O primeiro a constar na ordem do dia foi o substitutivo do projeto de lei complementar 45 de 2019, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, de autoria do deputado Daniel José do Novo. Passamos então a proclamar a votação. Votaram 29 sim, 19 não, 2 abstenções, total 51 votos, com quórum insuficiente para a aprovação, ficando com votação adiada. O projeto 146 de 2020, de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, com coautoria dos deputados Dr. Jorge do Carmo e Maurici, ambos do PT, determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejo e remoções durante a pandemia. A proposta foi parcialmente aprovada, restando 2 itens do PL para a próxima sessão. Isso porque o tempo regimental da sessão foi esgotado. Primeiramente, eu quero agradecer a coautoria do deputado Jorge do Carmo, do deputado Maurici, que foram extremamente importantes para que a gente pudesse trazer esse projeto aqui para ser pautado nesse momento. Quero agradecer a cada deputado, a cada deputada que no dia de ontem me disseram palavras assim que eu ainda fiquei muitas horas pensando em tudo que foi dito, na forma carinhosa, na forma respeitosa, a forma de reconhecimento tiveram principalmente a minha caminhada artística. Mas eu precisava dizer para os senhores e para as senhoras que eu sempre repito isso, eu estou deputada, mas eu sou uma artista popular. E se os senhores tiverem a oportunidade de verificar as letras que eu escrevi, nela tem a maioria, né, da pauta, né, que eu aprendi essa palavra aqui nessa casa, a pauta é muito ligada às questões sociais. Por quê? Porque eu venho de uma origem humilde, né? Sou filha com muito orgulho de uma servente de escola pública, fui moradora de 3 escolas públicas no Rio de Janeiro, porque a gente não tinha condição de pagar aluguel, ou seja, naquela época não era chamado de sem teto, nem sem terra, mas eram pessoas que não tinham condição de pagar, tá? E aí nós fomos morar em fundo de escola. Então eu sei exatamente o que é a luta de você não poder ter um teto. O primeiro teto que eu pude ter na minha vida foi porque eu já trabalhava, né, de carteira assinada. Afinal de contas, eu tive algumas profissões, entre elas operária de fábrica, telefonista, e eu consegui me inscrever para concorrer a um apartamento do BNH. Então, eu fui moradora do BNH. A maioria aqui dos deputados sabe exatamente o que é isso. E eu prezo muito quem pode ter oportunidade de ter um teto para morar, né? Então, essas coisas que eu passei, quando cheguei nessa casa aqui, eu abri meu coração, inclusive durante a campanha, que eu falei, e as pautas do meu mandato são muito ligadas às coisas que eu vivi, são as coisas que eu entendi. A minha faculdade é a faculdade da vida, né? Então, quando eu cheguei a essa casa, eu pude, graças a Deus, ter um comportamento, todo ele assim, resultado da educação que eu tive,
E a minha educação, eu já disse, senhores e as senhoras, são 6 palavras. É bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigada. É dessa forma que eu conduzo a minha vida. Na próxima semana, os itens que restaram do PL 146 de 2020, bem como os demais projetos da pauta que não obtiveram votos suficientes ou que não puderam ser tratados em razão do tempo da sessão, voltarão para a ordem do dia, para debate e votação dos parlamentares. Portanto, o item 2 e o 3 do roteiro do projeto de lei da deputada Leci Brandão ficará para a próxima sessão extraordinária, que isso será feito junto no Colégio de Líderes, junto com o presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pignatari, e os líderes de cada bancada. O deputado Bruno Ganem, do Podemos, protocolou um projeto de lei para que seja criada a carteirinha PAEA, os portadores de placas metálicas em todo o estado de São Paulo. A intenção é que essas pessoas não passem por constrangimentos em estabelecimentos. O projeto prevê a imposição de multa em caso de descumprimento por parte do estabelecimento. Segundo o parlamentar, ele quer preservar o bem-estar físico, mental e social das pessoas, já que muitas delas deixam de ir a lugares porque sabem que terão dificuldade para entrar. O deputado ressalta que com essa carteira de identificação, o portador será poupado de constrangimentos, não precisando, por exemplo, passar por portas com aqueles detectores de metais. E o deputado Murilo Félix, do Podemos, protocolou um projeto de lei que proíbe a colocação de piercing em animais domésticos para fins estéticos em estabelecimentos comerciais, estúdios, profissionais liberais e qualquer pessoa no estado de São Paulo. Segundo o parlamentar, essa lei já existe em alguns estados do Brasil e também em Nova York. Ele argumenta que os animais domésticos que passam por procedimento estético são expostos a diversas outras complicações. No projeto de lei está prevista a multa ao infrator, que é correspondente a 1.700 vezes o valor da unidade fiscal do estado de São Paulo. E vamos com mais entrevista. Vamos falar agora sobre a Semana dos Direitos Humanos. Olha só, a Lei 9.067 de 95 institui a Semana dos Direitos Humanos a ser comemorada no dia 21 de abril. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Vamos lá. Vamos agora, então, já está aqui conosco o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Semana dos Direitos Humanos, doutor, muita gente não sabe que estamos comemorando essa data. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância e o que são os direitos humanos, o seu princípio, o seu significado, por favor. Doutor Caio Augusto Silva dos Santos, me perdoe, a pauta fugiu da mão aqui, seja muito bem-vindo. Nós é que agradecemos a oportunidade deste nosso diálogo e quero destacar que falar em direitos humanos é falar sobre garantias universais que são asseguradas a pessoas e grupos contra ações e omissões não só de governos, mas como de grupos também, que possa implicar nestas restrições dos chamados direitos universais. Defender direitos humanos é defender uma sociedade justa, uma sociedade que respeite o direito das pessoas, de maneira que a Semana de Direitos Humanos é uma grande oportunidade de nós não só comemorarmos o asseguramento desses direitos universais, normalmente consagrados nas chamadas constituições, como é o caso da Constituição do Brasil de 1988, mas também uma oportunidade em que todos nós podemos fazer a reflexão adequada sobre a não permissão de retrocessos. Doutor, quais são os principais direitos humanos, que a gente fala, mas no exercício prático do dia a dia eu acho que é importante lembrar a população? Direitos humanos maiores são os direitos à preservação da vida, o direito ao asseguramento, a um julgamento justo, o direito a ter acesso a uma adequada alimentação, a de ter acesso à educação. São direitos básicos da convivência social e de sustentação da própria sociedade. Quando falamos da proteção à privacidade das pessoas, a possibilidade que temos
de levar a nossa vida sem a interferência ou a ingerência de quem quer que seja, respeitando, evidentemente, as premissas maiores de convivência em sociedade. Doutor, vivemos aí num momento de exceção gravíssimo, né? Pandemia do novo coronavírus. O senhor acha que essa pandemia, ela de alguma forma coloca em risco os direitos humanos? Não há dúvida que todos os momentos de exceção acabam implicando em um choque de direitos. Nós sabemos que uma recessão econômica implica, evidentemente, em muitos dificultamentos de acesso aos direitos básicos. E a pandemia mundial do coronavírus implicou, sim, uma recessão econômica ao Brasil, a todos os estados e a todas as populações dos mais variados países. E quando passamos por crises desta natureza, é evidente que há um choque, né, entre os direitos humanos, porque nós precisamos, evidentemente, unir esforços para que haja uma proteção ao acesso à saúde, haja uma proteção evidente ao acesso a uma educação, à preservação das garantias universais quanto a um julgamento justo. Então, todas essas circunstâncias acabam entrando em choque, mas nós devemos estar atentos para evitar e defender sempre a preservação dos direitos humanos. Doutor, nesse aspecto, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, tem uma comissão de direitos humanos, né? E, eventualmente, tem sido procurada, principalmente nesse momento, porque eu sei que vocês podem fazer, enfim, pareceres, né? Intervenções importantes, além de todos os cursos que a Ordem sempre leciona, né? Como é que tem sido, neste momento de pandemia, a atuação da comissão? Os nossos integrantes da Comissão de Direitos Humanos são pessoas abnegadas e qualificadas que têm executado um trabalho exemplar, não só no momento da pandemia, mas desde o início da nossa gestão, iniciada em janeiro de 2019. Como exemplo, podemos destacar o auxílio que a comissão deu à interlocução da sociedade com as autoridades, notadamente autoridades da segurança pública, envolvendo as grandes passeatas, os grandes movimentos sociais que enfrentamos desde o início de 2019. O início desses movimentos implicou em um confronto quase que físico entre grupos que sustentavam e defendiam determinadas ideologias que às vezes se confrontavam quanto àquilo que acreditavam. E que exigiu também uma intervenção, às vezes muito dura, das autoridades, e toda aquela tensão, evidentemente, foi ajudada a ser diminuída pelo trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, que serviu como vetor de interlocução, sem tomar partido ideológico de quem quer que seja, mas como um vetor de garantia à preservação às manifestações cívicas, as manifestações ideológicas, de maneira ordeira, de maneira a respeitar o direito dos outros e a evitar o confronto físico. Este foi um grande trabalho que permitiu com que aquelas violências que acabavam ocorrendo de parte a parte, os excessos cometidos, fossem sendo afastados através deste diálogo. Como exemplo do momento pandêmico, nós tivemos um trabalho muito importante que foi de auxílio, notadamente, à população em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, que era a população mais fragilizada, que precisava ter acesso ao auxílio emergencial encaminhado pelo governo federal e que, para ter acesso a ele, precisava do cumprimento de regras burocráticas, de apresentação de documentos, de acesso a um equipamento eletrônico para poder fazer o seu cadastro e o seu encaminhamento. E foi a Comissão de Direitos Humanos que fez interlocução com a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal, por exemplo, da cidade de São Paulo, para fazer com que a população pudesse fazer a retirada de novos documentos. Houve uma participação ativa nessa parceria da associação dos cartórios, né, dos notários,
a permitir a retirada de segunda vias de documentos, de acesso a equipamentos do poder público para fazer a requisição, e este mapeamento, este auxílio, este trabalho exemplar foi feito pelos nossos integrantes da Comissão de Direitos Humanos, que merecem, sem dúvida alguma, os nossos aplausos e os nossos agradecimentos. São dois exemplos muito claros e objetivos de trabalho executado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, que acabou fazendo com que a população tivesse o reconhecimento dos seus direitos. Muito bem, Jornal da Rede Alesp, conversando com o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, que pessoalmente veio falar para a gente dessa semana tão importante por uma lei promulgada aqui, promulgada à época pelo governador, mas de origem aqui na Assembleia Legislativa. Estamos comemorando a Semana dos Direitos Humanos. Doutor, quando eu era criança, eu lembro de ver, por exemplo, lá, eu queria saber o que é cidadania, né? E aí o dicionário, isso já faz um tempinho, o dicionário dizia assim, olha, cidadania é a pessoa poder votar e ser votada. Eu falei, mas será que é só isso? Fui pesquisar mais e entendi que a cidadania é o direito e os deveres que a gente tem em relação à educação, à saúde. É um conceito muito mais amplo, né? Nesse sentido, o senhor acha que direitos humanos deveria ser ensinado cada vez mais nas escolas para que a gente possa exercer a nossa cidadania em relação aos direitos humanos? Porque a própria lei trata dessa questão de se tratar desse tema nas escolas, não é, doutor? Você está absolutamente correto, né? Pensamos que o caminho adequado para a conscientização dos nossos direitos e deveres é que nós possamos, desde os primeiros momentos de acesso à educação, compreender as nossas responsabilidades, os nossos direitos. A presença da temática direitos humanos no ambiente das escolas, das universidades, são fundamentais para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais compreensiva quanto à pluralidade dos seus integrantes. Nós precisamos defender que são a heterogeneidade dos grupos sociais que permite com que uma sociedade seja evidentemente forte, que é através do respeito às ideologias diversas, que nós vamos chegar sempre a uma sociedade mais justa, com o respeito ao direito de todos. Então, logo possamos exercitar esta compreensão nos bancos escolares, junto às universidades e todos os espaços educacionais possíveis, nós vamos estar dando ensejo à criação de uma cidadania vigilante e de cidadãos que sejam cônscios e conscientes, portanto, dos seus deveres e obrigações. Nós temos por obrigação respeitar a todos para que possamos ter os nossos direitos respeitados por todos. Jornal da Rede Alesp conversa com o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo. Doutor, daqui a pouquinho a Rede Alesp transmite ao vivo a intervenção do senhor governador, que começa ao 12h45, mas dá tempo de eu fazer mais uma questão ainda para o senhor, que é a seguinte, qual é essa interlocução que a OAB tem aqui com o Parlamento Paulista? A gente tem diversos deputados que trabalham muito pela questão dos direitos humanos, né? A comissão eventualmente tem esse contato, participa de audiências públicas, de frentes parlamentares, e o que a população pode esperar aí nesse ano de 2021 nesse sentido, né? Tem muitos fatores que muito sensíveis em relação aos direitos humanos que acho que deverão ser tratados nesse ano de 2021. Não há dúvida que sempre procuramos e devemos continuar a fazê-lo, a estabelecer esta interlocução com os poderes constituídos. O exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é um exemplo muito adequado, que mantém, sem dúvida alguma, muitas comissões, dentre elas a Comissão de Direitos Humanos, com a qual conversamos constantemente para o estabelecimento de pautas comuns, de reivindicações coletivas importantes. Assim o fazemos com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com a sociedade civil organizada através das suas respectivas instituições, associações, agremiações profissionais, tudo para que tenhamos
uma pauta unida em torno da defesa dos direitos humanos. Muito bem. 2021 é um ano que demanda a atenção de todos nós, porque temos que defender, sem dúvida alguma, uma vacinação universal, gratuita, ampla, para que nós possamos retomar a normalidade. Doutor, muito obrigado mais uma vez, doutor Caio Augusto da Silva Santos, presidente da OAB São Paulo, pela sua intervenção, que é sempre bem-vinda, não só o senhor, mas todas as comissões que dialogam aqui com o Parlamento. Um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Excelente semana a todos. Para todos nós. E olha, vamos direto então ao Palácio dos Bandeirantes, onde acontece mais uma coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo sobre o combate ao coronavírus. Vamos acompanhar. Com a Coronavac e outras vacinas aplicadas no Brasil. Para detalhar o que foi encaminhado à Anvisa e principalmente os próximos passos da Butanvac, o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, dará mais detalhes. A segunda informação do dia de hoje é que pela primeira vez, depois de 2 meses de alta, o estado de São Paulo apresenta uma queda de 23% no número de óbitos da Covid-19 em nosso estado de São Paulo. É a primeira vez que os 3 indicadores de casos, de internações e de óbitos estão em queda no estado de São Paulo. Graças ao avanço da vacinação e às medidas restritivas do Plano São Paulo e ao apoio da população a essas medidas, o nosso estado está colhendo resultados deste esforço coletivo. E depois vou pedir ao nosso secretário Jean Gorenstein que faça o detalhamento da queda do número de óbitos no estado de São Paulo. A terceira notícia do dia de hoje é que o governo de São Paulo vai apoiar a vacinação dos municípios do estado com a destinação de 33 milhões de reais que serão aplicados na compra de insumos e no pagamento das equipes de atendimento de vacinação em todos os municípios do estado. Depois vou pedir para que a nossa coordenadora do Programa Estadual de Imunização, a doutora Rejane, possa detalhar o uso desses recursos e também a situação da vacinação no estado de São Paulo. Quero aproveitar para, em nome do governador Dória, em meu nome, agradecer o apoio dos prefeitos, das equipes municipais de vacinação, que ao lado do esforço do governo de São Paulo, tem feito a diferença na vacinação da população paulista. Já passamos de mais de 10 milhões de doses aplicadas. E a quarta informação da nossa coletiva de hoje é que amanhã, conforme já anunciado na semana passada, na fase de transição, está liberado o funcionamento do setor de serviços no estado de São Paulo. Salão de beleza, restaurantes, academias, parques, portanto, a partir de amanhã, com os protocolos sanitários, com os horários definidos de funcionamento, poderão estar abertos em todo o estado de São Paulo. E vou pedir para que a nossa secretária Patrícia Ellen possa fazer o detalhamento dos protocolos e do funcionamento do setor de serviços, que a partir de amanhã está liberado em todo o estado de São Paulo. Para o detalhamento dessas informações e notícias, eu quero convidar o nosso presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, que vai falar sobre o pedido à Anvisa do início dos testes com humanos da nossa Butanvac. Por favor, Dr. Dimas Covas. Obrigado, vice-governador. Eu tenho um diapositivo próximo, então, que diz aí alguns detalhes, que mostra alguns detalhes do estudo clínico que foi submetido na manhã de hoje à Anvisa. E lembrar aqui alguns fatos importantes relacionados a essa vacina. É uma vacina que será muito rapidamente produzida aqui no Brasil integralmente, não depende de nenhuma importação de matéria-prima, uma capacidade enorme de produção, já a partir, inclusive, dessa próxima semana, a nossa fábrica que produz a vacina da gripe, como já terminou essa produção, nós entregamos todas as doses para
o controle de qualidade e brevemente a liberação para o Ministério de 80 milhões de doses. A fábrica está liberada, então, para iniciar a produção da Butanvac. Vamos iniciar essa produção brevemente e esperamos ter até o mês de junho, julho, no mais tardar, pelo menos 40 milhões de doses dessa vacina, que ficará aguardando o resultado do estudo clínico. Então, hoje nós submetemos o protocolo de estudo clínico de fase 1 e 2. É um estudo que tem uma duração prevista máxima de 20 semanas, mas que a partir da 16ª, 17ª semana nós poderemos ter já os resultados de análise primária. E com isso solicitar o uso emergencial pela Anvisa. Submetemos hoje, aguardamos agora o parecer da Anvisa, esperamos que isso ocorra dentro do mais curto espaço de tempo possível, dada a urgência do momento e dado aí a necessidade de evoluirmos muito rapidamente nesse assunto. Quer dizer, é uma vacina que pode fazer diferença a partir do segundo semestre, diferença para o Brasil e para outros países, porque nós temos uma grande capacidade produtiva. Então, essa é a boa notícia do dia. Obrigado, vice-governador. Obrigado, doutor Dimas. Vamos ao doutor Jean para a atualização dos dados da saúde com essa boa notícia da queda do número de óbitos no estado de São Paulo. Boa tarde, vice-governador Rodrigo Garcia. Boa tarde a todos. Estamos hoje trazendo os dados da semana epidemiológica com uma queda da taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva e também de enfermaria. As taxas de ocupação no estado estão em 81,1%, na Grande São Paulo 79,2%, e eu gosto muito de reforçar que no dia 1º de abril nós tínhamos 92,3% da taxa de ocupação nos leitos das nossas unidades de terapia intensiva, quando na oportunidade nós tínhamos absolutamente 13.120 pacientes internados. Notem que hoje nós temos 10.808 pacientes internados em leitos de terapia intensiva. Próximo, por favor. E a boa notícia é que pela primeira vez nas 8 semanas epidemiológicas que tivemos, portanto, por 2 meses, é a primeira vez que nós temos uma redução concomitante dos 3 índices: casos, internações e óbitos. Casos, tivemos uma queda em comparativo à 15ª semana epidemiológica, em 14,3%. Nas internações, tivemos um percentual comparado na semana passada, que já veio em descenso, com uma queda de 6%, e de óbitos, 23,6%. É importante lembrar que nós já vínhamos apresentando uma queda há 4 semanas das internações, e é a nossa primeira vez, nesse período, com a queda de óbitos, deixando muito claro que o óbito ele vai ser algo visto mais tardiamente na pandemia. Esses dados nos trazem um alento, nos trazem esperança e reforçam que as medidas tomadas pelo Plano São Paulo, fazendo o faseamento vermelho, passando para uma fase mais restritiva, a fase emergencial e agora uma fase de transição, mostram a responsabilidade que o governo do estado tem com a saúde e a proteção da vida, assim como a preocupação com a vacinação que vem acontecendo de forma progressiva. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Vamos agora a Regiane de Paula, que é a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, para o detalhamento da vacinação em São Paulo. Obrigada, vice-governador. Boa tarde a todos e todas. Então, o repasse, primeiro falando sobre o repasse de mais de 33 milhões para os municípios do estado de São Paulo, ele visa a compra de insumos e também para que a gente possa trabalhar nos municípios com mais equipes de atendimento. A gente precisa lembrar que a vacinação da Covid, ela se iniciou no dia 17 de janeiro.
e os municípios em nenhum momento pararam de vacinar. E hoje a gente tem uma concomitância, a gente está fazendo uma vacinação contra a Covid e também começamos a vacinação da influenza, o que requer dessas equipes um trabalho ainda maior. Quando a gente fala sobre a vacinação da Covid-19, a gente está falando ainda de um input de dados, porque a gente fala de uma plataforma que está sendo registrada nominalmente, que é o Vacivida. Então, a gente precisa olhar para os municípios e agradecê-los pelo trabalho que vem sendo feito, como o próprio vice-governador já disse, pelo esforço dessas equipes municipais, não só em vacinar, mas como também em registrar em tempo hábil essa vacinação. Então, aqui fica, por parte do Programa Estadual de Imunização e também de todo o governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado de Saúde, o nosso agradecimento. Quando a gente olha, hoje nós abrimos uma nova faixa etária, hoje começamos a vacinar 64 anos. Então, esse movimento ele é contínuo e isso tem se mostrado no vacinômetro. Então, nesse momento, nós temos 10.429.840 doses aplicadas, sendo que de primeira dose, 6.790.456 e de segunda dose, 3.639.384. Sem dúvida nenhuma, o Estado de São Paulo, em números absolutos, é o Estado que mais vacina. E os nossos esforços, tanto estaduais quanto ao lado dos municípios, é para que a gente possa caminhar sempre e precisamos de mais vacinas para isso, vice-governador. Então, com mais vacinas, a gente precisa lembrar que o Estado de São Paulo tem a capacidade, com os municípios, de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Então, se temos mais vacinas, a gente vai conseguir avançar cada vez mais nessas doses a serem aplicadas. Portanto, precisamos de mais vacinas. Obrigada. Obrigado, doutora Rejane. Quero aproveitar para cumprimentar todos os secretários municipais de saúde, na figura do secretário-geral do REPLI, que é o presidente do CONASEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, onde o governo pactuou a transferência desses recursos e, na próxima semana, através das transferências dos fundos municipais de saúde, esses recursos já estarão disponíveis. Vamos agora para os detalhes da abertura do setor de serviços a partir de amanhã, com a nossa secretária Patrícia Ellen. Muito obrigada, vice-governador. Bom, conforme combinado, a partir de amanhã, nós iniciamos a segunda etapa da fase de transição. Temos um momento importante, onde houve uma continuidade da redução de casos, internações e agora, pela primeira vez, a redução de óbitos, o que nos dá o conforto para dar o próximo passo nessa fase de transição, lembrando que o governador João Dória tem enfatizado que esse é um voto de confiança para que possamos ter um retorno gradual, mas lembrando que ainda temos um patamar elevado de casos e internações e que precisamos fazer esse trabalho de transição com muita cautela, com muita responsabilidade em todos os setores. Os serviços que passam a funcionar a partir de amanhã, serviços gerais de restaurantes e similares, salões de beleza e barbearia, atividades culturais, eventos sociais e culturais, podem funcionar das 11 às 19 horas, relembrando a importância da finalização até às 19, para que todos possam cumprir o toque de recolher das 20 horas às 5 da manhã. Academias têm um horário de funcionamento alternativo devido ao funcionamento do setor, a garantia aqui com relação ao risco de exposição, o funcionamento permitido é das 6 da manhã às 19 e durante esse período por 8 horas. E parques estaduais e municipais, que foi um outro ponto levantado na semana passada, para que a população possa praticar esportes ao ar livre, com segurança, com expressa proibição de aglomerações. Os parques voltam a abrir a partir de amanhã, das 6 da manhã às 18 horas, relembrando a importância de todos os protocolos adicionais dessa fase de transição, a destacar o toque de recolher, das 20 horas às 5 da manhã, a capacidade de ocupação dos estabelecimentos de 25%, além também da aplicação de todos os protocolos sanitários, com todo o rigor necessário para que possamos dar o próximo passo, teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento de entrada e saída de atividades de comércio, serviços e indústria, para que possamos evitar aglomerações nos transportes. Lembrando que essa é uma etapa de transição.
Nosso objetivo é que, com o cumprimento de todos os protocolos, nós possamos dar o próximo passo a partir da semana que vem. A nova atualização do plano será feita na sexta-feira da semana que vem, dia 30 de abril, e passará a vigorar a partir do dia 1º de maio. Muito obrigada a todos e contamos com a colaboração de vocês para que possamos seguir controlando a pandemia e dando passos importantes na retomada das atividades econômicas. Queria destacar essa última fala da Patrícia, que é fundamental a compreensão da sociedade paulista nesse momento, né? O governo tem se esforçado, junto com a sua equipe técnica, com o apoio do Centro de Contingência, para poder dar passos seguros adiante, né? Por isso, a fase emergencial naquele momento mais agudo, por isso a fase de transição neste momento, né? A boa notícia do funcionamento do setor de serviços a partir de amanhã, mas a população segue sendo o principal ator nesse processo, né, de poder continuar com a sua quarentena comportamental, com os cuidados básicos de higiene, de proteção, né, sendo a grande arma que nós temos nesse momento contra o vírus. Então, agradeço a Patrícia pelos detalhes e quero agora passar a palavra aos jornalistas que foram previamente inscritos aqui para as perguntas do dia de hoje, começando pela Bruna Macedo, da CNN. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber, diante desse fato que a gente teve hoje, do pedido que foi feito à Anvisa, do protocolo para a solicitação do início das fases 1 e 2 com a Butanvac, o Butantan está trabalhando com qual cronograma agora? Se tudo der certo, se a Anvisa aprovar, quando a gente pode ter a Butanvac aplicada de fato no braço das pessoas? E ainda para o Butantan, a gente já tem uma data fechada para a chegada daqueles 3 mil litros de insumos que viram da China? Obrigada. Dr. Dimas Covas. Bem, Bruna, não tem data fechada para os 3 mil litros adicionais. Esperamos que essa semana nós possamos ter essa notícia. A submissão do protocolo para a Anvisa é o passo importantíssimo, né? Precisamos aguardar a aprovação. Esperamos que isso ocorra o mais rapidamente possível e já estamos preparados. Quer dizer, quando ocorrer essa aprovação, vamos divulgar amplamente quais serão os centros onde o estudo será realizado, como os voluntários poderão se inscrever, enfim, tudo o que se espera aí de um estudo clínico. Ele será um estudo clínico rápido, né, dada até a característica do momento epidemiológico e da própria vacina, com um prazo máximo de duração de 20 semanas, né, e a partir da 16ª semana, nós já poderemos ter resultados que permitam a solicitação do uso emergencial. Isso é a programação. Esperamos que, nesse passo atual, haja essa sensibilidade da Anvisa para nos ajudar e autorizar o início do estudo o mais rapidamente possível. Obrigado. Nossa expectativa é essa, Bruna, que a Anvisa possa fazer uma análise detalhada e com senso de urgência que uma pandemia determina, né? Para que assim que for autorizado, o Butantan possa iniciar os passos concretos da fase 1, 2 e 3 da Butanvac. Vamos à segunda pergunta, que será online, será feita pelo William Cury, da TV Globo, Globo News. Por favor, William, já estamos aqui com você em tela. Boa tarde a todos. Bom, eu queria também, sobre esse assunto da Butanvac, né? A Bruna fez uma pergunta em relação à expectativa para o início, né? Não tem uma data acertada, depende, claro, agora da aprovação da Anvisa. Eu queria saber por que o Butantan acabou demorando quase um mês, desde que foi anunciado, né, o desenvolvimento da Butanvac, até o envio do dossiê completo da vacina para a Anvisa. Então, temos quase um mês aí nesse período. O Butantan, que pretendia começar os testes no mês de abril, possivelmente não vai conseguir começar agora ainda em abril. Então, por que houve essa demora? E uma outra pergunta em relação à fase de transição, né? Temos mais uma semana, então, de fase de transição. Aí, terminando, estaremos na fase laranja. Eu queria saber se, depois disso, há uma expectativa já para terminar dessa segunda etapa da fase de transição, a gente ter uma atualização que possibilite, por exemplo, o avanço para a fase amarela. Obrigado. Vamos ouvir o Dimas em relação à Butanvac e depois a Patrícia em relação ao Plano São Paulo. William, não houve demora, quer dizer, o processo, uma vez aceito pela Anvisa,
inicie-se um processo de discussão com a própria Anvisa, com um aperfeiçoamento desse protocolo, até se chegar a essa fase de submissão. Isso também leva em consideração que essa vacina é parte de um consórcio internacional, então tudo isso é discutido inclusive com o consórcio, porque outros países poderão usar o mesmo protocolo, né, para realizar estudos clínicos em seus respectivos países. Então está dentro de um processo que eu acho até que é relativamente rápido, tratando-se de um estudo dessa complexidade, e um procedimento novo. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de um estudo clínico clássico, é um estudo de comparabilidade, né? Como já existem vacinas sendo aplicadas, né? A ideia por trás do estudo é comparar a resposta de segurança e de imunogenicidade dessa nova vacina com as demais, e com isso demonstrar a sua eficiência, né? Então isso é novo, é um dado que o mundo inteiro está discutindo, o FDA está discutindo, a Anvisa até que foi muito cooperativa nesse sentido, e esperamos que ocorra então essa aprovação para poder realizar esse estudo, que será muito rápido. Obrigado. Importante, William, é que assim que a Anvisa autorizar, nós já estamos prontos para início dos testes. Então, eu quero crer que ainda no mês de abril, se a Anvisa autorizar, nós podemos aí ter tempo de iniciar os testes da Butanvac. Vamos a Patrícia para a resposta em relação ao Plano São Paulo. Obrigada, Rodrigo. Bom, Will, o que nós estamos fazendo, como o governador João Dória sempre trouxe com total transparência, é acompanhar os indicadores diariamente, junto com o centro de contingência, com todas as diretorias regionais de saúde, com os prefeitos. Então, foi intensificado o trabalho também de monitoramento junto com os prefeitos. O governo sempre reforça, e o governador especificamente, a importância dessa abordagem municipalista. O que nós vemos nos indicadores? Existem 4 regiões que já estão evoluindo com ocupação menor que 80%. Tá? Então, tivemos uma melhora expressiva na Baixada Santista, na Grande São Paulo, em Piracicaba, em Campinas, sendo que 3 dessas são as regiões que concentram a maior parte da população. Para darmos o próximo passo, essa fase de transição e o resultado dela são extremamente importantes. E o próximo passo natural seria exatamente avançar com mais atividades sendo flexibilizadas, liberadas, no equivalente à fase laranja. Estamos trabalhando neste momento em 3 frentes, revisando o funcionamento da fase laranja, da amarela, ouvindo os setores. Hoje mesmo temos a 3ª reunião, o governador pessoalmente participou de reuniões com o comércio, com o setor de restaurantes, os setores mais convalescidos. Tivemos reuniões com o centro de contingência, o Gabardo liderou, e hoje temos novas reuniões com eles, porque estamos olhando não somente o aspecto de atividades econômicas, mas também toda uma mobilização conjunta dos setores para a retomada econômica, setorial e regional. Agora, a fase amarela é uma próxima etapa. Nós temos que viver uma etapa de cada vez. Acho que o nosso papel aqui é sempre lembrar a população que, às vezes, é melhor dar um passo menor do que dar um passo grande e ter que dar 2 para trás. É isso que nós estamos evitando agora, com muita responsabilidade e transparência. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Vamos à próxima pergunta, que é da Mayra de Jaimo, da Rádio e TV Bandeirantes. Boa tarde a todos. Bom, eu queria insistir na questão da Butanvac, Dr. Dimas, porque inicialmente, em março, havia uma expectativa, claro, se tudo der certo nos testes, de já começar a aplicar em julho as vacinas. Mas ontem, o Dr. Ricardo Palacios deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, que ele falou da aplicação só para dezembro ou janeiro do ano que vem. Então, eu queria entender se houve um recálculo de rota, se vocês reavaliaram essa data. E eu recebi muitas mensagens de professores. Então, queria saber, vice-governador, se já há alguma expectativa para a próxima etapa da vacinação dos professores. Obrigada. Bom, vou responder em relação aos professores. O nosso secretário Rossielli tem dialogado com a rede pública e privada da educação de São Paulo, em nome do governador João Dória, tem ponderado a expectativa da rede que a gente possa reduzir a questão das idades. Esse tema está sendo discutido junto ao Programa Estadual de Imunização, e assim que nós tivermos condições e convicção de poder acessar mais doses e, consequentemente, reduzir a idade da vacinação dos professores, o governador João Dória fará esse anúncio. Ainda não tem uma decisão,
nós temos ainda algumas mudanças de cronograma na distribuição de vacinas do Ministério da Saúde que não nos dão a segurança hoje de fazer um avanço em relação a isso. E em relação ao Butanvac, por favor, Dimas Covas. Mayra, a expectativa para julho é as vacinas prontas e elas estarão prontas, né? Iniciamos brevemente já a produção. Com relação ao estudo clínico, como eu mencionei, ele durará 20 semanas. Então, faça as contas, né? 20 semanas, no máximo, o resultado do estudo clínico, sendo que a partir da 16ª semana já poderão aparecer estudos os primeiros estudos que permitam a solicitação de uso emergencial. Antes de você projetar isso no tempo, nós estamos falando de setembro, uma data possível de obtenção da autorização para uso emergencial. Obviamente que isso não depende do Butantan, o Butantan tem sobre a sua responsabilidade realizar os estudos e produzir a vacina, né? A primeira parte, que é a produção da vacina, ela estará em curso brevemente e os resultados também do estudo clínico esperamos que muito brevemente estejam disponíveis. A partir daí, aí já é a responsabilidade de análise da própria Anvisa. Obrigado. Obrigado, doutor Dimas. Vamos agora à quarta pergunta, que é da Natasha Mazaro, da CBN. Oi, vice-governador, boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação ao kit intubação. Entidades médicas alertaram sobre os rótulos dos medicamentos que chegaram ao Brasil estarem escritos em mandarim. Eu queria saber, aqui no estado de São Paulo, se os medicamentos que nós recebemos estão em mandarim, se isso inviabiliza o uso, quais as providências que podem ser tomadas. Se me permite também, vice-governador, uma atualização em relação à variante semelhante à sul-africana que foi encontrada no estado de São Paulo, no início de abril. Queria saber uma atualização, houve outros casos aqui no estado de São Paulo, ficou concentrado ali na região de Sorocaba, outras cidades também tiveram ali relatos dessa variante. Vamos ao doutor Jean, nosso secretário, para a resposta. Bem, Natasha, o kit intubação, todas as embalagens que foram enviadas pelo Ministério da Saúde, elas estão acompanhadas com uma orientação de uso em português. Portanto, as embalagens não são violadas, porém, elas seguem uma norma técnica traduzida para o português, que é também reforçada no site da nossa secretaria. Dessa maneira, o site da Secretaria de Estado da Saúde já fez, sim, a divulgação e a orientação em língua portuguesa desde o início do envio desse material. Com relação à variante do estado de São Paulo, nós não identificamos em outras localidades, apenas naquela região na qual foi identificada apenas um caso. Vamos à próxima pergunta, que é da Maria Manso, da TV Cultura. Boa tarde. Doutor Dimas, eu queria voltar à Butanvac, que eu acho que está todo mundo muito curioso em relação a ela. Se o senhor puder antecipar para a gente qual vai ser o perfil dos voluntários que vão participar dos testes e como funcionam esses testes de comparação de vacinas, que também é um tipo de teste novo que a gente gostaria de aprender como é, até para poder acompanhar depois. E se a doutora Regiane puder só comentar essas notícias sobre pessoas que receberam doses diferentes da vacina, inclusive aqui em São Paulo, por favor. Por favor, doutor Dimas. Maria, o nome do teste é exatamente esse. É um estudo clínico para segurança e imunogenicidade, comparativo. Então, ele não é um teste, né, de você incluir voluntários comparando o grupo vacinado com o grupo placebo. Aqui você já tem o padrão, que são já determinados pelas demais vacinas, né? Então, você já sabe o que esperar de uma vacina. E, portanto, você vai avaliar uma nova vacina de forma comparativa, sempre na perspectiva de que ela possa ser melhor, né? Então, você tem marcadores imunológicos, você tem já os parâmetros de segurança, e é isso que nós vamos fazer. Vamos iniciar uma fase inicial
de segurança, ou seja, se a vacina não traz nenhum tipo de efeito adverso, e, no segundo momento, a imunogenicidade. Quer dizer, vamos estudar as pessoas que vão receber, qual é a resposta imunológica que essas pessoas desenvolvem e comparar essa imunogenicidade com a resposta de outras vacinas já descritas. Com isso, a gente pode inferir, né, a eficiência da vacina. Quer dizer, se ela for superior do ponto de vista desses parâmetros a serem analisados, a gente evolui, né, e aí já tem condições, inclusive, de pedir o uso emergencial com base nesses resultados. A população-alvo será a população adulta, nesse momento, né, acima de 18 anos, e incluirá indivíduos que já foram, inclusive, vacinados, né, ou que já foram, inclusive, acometidos pela Covid, e indivíduos que não tiveram ainda o contato com o vírus, né. Então, existe todo aí um racional para obter essas respostas que eu mencionei para você. É um estudo curto exatamente por isso, né? Então, houve um esforço de agências regulatórias do mundo para definir alguns pontos que esses estudos devem ter. Isso aconteceu recentemente com a FDA e a Anvisa agora teve a primeira oportunidade também, vai ter a primeira oportunidade também de se manifestar sobre o assunto. Esperamos que seja positiva essa manifestação e possamos, de fato, colocar isso em prática rapidamente. Mais uma vez, o Brasil, né, será o primeiro país a testar uma vacina nessas condições. Quer dizer, ainda nenhum outro país começou um estudo de comparação, né, com as outras vacinas existentes. Nós vamos ser o primeiro, inclusive, mais uma vez. Obrigado. Doutora Regiane. Maria, é muito importante a tua pergunta, eu agradeço, porque o que nós tivemos e nós avaliamos, na maioria dos casos, principalmente no município em que foi relatado um grande quantitativo de pessoas que teriam tomado doses diferentes, na verdade foi um erro de registro. Então, devido ao movimento, a drive-thrus e tudo mais, houve um erro de registro. Esse erro de registro já foi corrigido, inclusive na plataforma Vacivida, nós já revisamos. Por que a gente pode dizer que há um erro de registro? Porque os lotes, quando você faz a anotação de lotes, o lote do Butantan é muito diferente do lote da Fiocruz. Então, houve só um erro de registro que foi corrigido já e que não tinha sido informado ao Ministério, porque quando nós percebemos isso, já tinha sido imputado os dados ao Ministério da Saúde. Mas isso, nesse momento, também está sendo corrigido, porque nós já olhamos toda a plataforma, olhamos para esse município e temos a certeza que é um erro de digitação e não um erro de troca de vacinas. Bom esclarecimento, doutora Regiane. Vamos à última pergunta da coletiva de hoje, que é da Flávia Travassos, do SBT. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde a todos. Queria tirar uma dúvida com a doutora Regiane. Ela falou dos recursos que vão ser enviados para os municípios para comprar insumos. Que insumos são esses? São insumos que estão faltando no estado de São Paulo ou não? Agulhas, enfim. E também tirar uma dúvida sobre a falta da vacina Coronavac para aplicação de segunda dose. Ontem o SBT Brasil exibiu uma matéria mostrando que em algumas capitais do país e, inclusive, no estado de São Paulo, está havendo falta da segunda dose. O que está acontecendo? O que isso pode acontecer novamente? Tem a ver com o atraso da vinda dos insumos da China ou não? O que está acontecendo para essa falta? Obrigada. Doutora Regiane. Obrigada, vice-governador. Flávia, veja, em relação ao repasse financeiro que está sendo feito aos municípios, não é porque falta insumos ou está faltando insumos. Cada município, no seu território, ele vai ver para que esse dinheiro pode ser utilizado. Então, é um aporte financeiro que foi pactuado entre os secretários estaduais municipais de saúde e a Secretaria de Estado e o governo do Estado de São Paulo, para que a gente possa dar agilidade aos processos dentro do município. Então, essa é uma questão relacionada à pactuação financeira que foi feita. Não há falta de insumos no Estado de São Paulo relacionados a vacinas, principalmente quando a gente fala de seringas e agulhas. Então, isso não está acontecendo. Mas no território, ele pode precisar, por exemplo, governador, de um descarpaque, algo que ele utiliza na sua rotina, e para isso esse recurso está sendo repassado. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e aí eu vou falar especificamente sobre o Estado de São Paulo,
e sobre a dose 1 e a dose 2 a ser aplicada. Eu vou ser bastante didática no sentido de dizer o seguinte: nós temos o critério e o cuidado com o Programa Estadual de Imunização que, se eu mandar para uma faixa etária como eu estou abrindo hoje, de 64 anos, D1, e essa faixa etária hoje é de Coronavac, eu tenho o mesmo quantitativo a ser enviado para os 645 municípios de D2. Então, não há falta no estado de São Paulo dessa respectiva vacina de D2. Se em algum município houve uma falta pontual, o município precisa saber o porquê isso aconteceu. Nós temos relatos, por exemplo, de municípios que já abriram faixa etárias para 61 anos. Se eu hoje estou enviando D1 de 64 anos, como que alguns municípios conseguem abrir para 61? Então, é muito importante que no território os municípios fiquem bem atentos àquilo que está sendo enviado pelo Programa Estadual de Imunização, e o relato que a gente faz, a gente sempre encaminha o que é para D1 e o que é para D2 e de que forma isso acontece. Então, não há por que ter falta de D2 no estado de São Paulo. Obrigado, doutora Regiane. Acho que é importante esclarecer que o Butantan tem feito as suas entregas regulares ao Ministério da Saúde, já foram mais de 45 milhões de doses. Nessas entregas, existe um roteiro que estados e municípios devem seguir em relação à aplicação dessas doses, né? Nós não temos um conhecimento de que esteja, no caso do estado de São Paulo, Flávia, tendo esse tipo de problema. Nós já vimos várias reportagens de outros estados, onde pessoas que voltaram ao posto de saúde para serem vacinados pela segunda dose, a segunda dose não estava disponível, né? Essa sempre foi uma defesa que o governo de São Paulo fez no cumprimento dessas regras, né, para que a gente garanta a segunda dose com 28 dias para a população que já foi vacinada, né? E acho que é uma atenção importante que estados e municípios devam ter. As regras estão aí claras, né? A orientação ela é permanente com os municípios, né? E lembrando mais uma vez que 8 de cada 10 vacinas aplicadas é a do Butantan, né? Então, não temos conhecimento aqui de São Paulo desse tipo de falta, e se tivermos conhecimento, vamos apurar, enfim, quais são as razões, porque não são as orientações do Programa Estadual de Imunização. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer ao nosso presidente do Centro de Contingência, que está ali, doutor Paulo Menezes, ao doutor Gabardo. Hoje não tivemos questionamentos específicos ao centro. Agradecer ao nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Vignoli, que tem trabalhado sintonizado com os prefeitos e prefeitas do estado de São Paulo, a nossa equipe que participou, e agradecer a presença da imprensa aqui presente. Um bom final de semana, até a próxima semana. Muito obrigado. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Um bom final de semana. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.